Olá, tudo bem? Eu gostaria de contar para você algo muito bacana, muito legal mesmo, uma sacada muito importante que eu aprendi ultimamente. Faz uma semana que eu, viajando, encontrei um senhor. Senhor, assim, porque ele já era casado e tinha filho, mas era um jovem de 26 anos que falava e falava e falava o tempo todo, muito alto, rápido e sem parar. E eu, ouvindo aquilo de longe, eu fiquei meio curioso para saber o que ele falava e por que ele falava tanto. Quando eu comecei a analisar mais um pouco sobre o comportamento dele, eu pude perceber e imaginei como se fosse alguém com um grito de socorro, alguém pedindo ajuda, por favor, alguém me ajuda a aliviar esse sentimento que eu tenho dentro de mim. E eu fiquei curioso para saber como eu poderia fazer para ajudar ele. E ele se aproximou de mim juntamente com mais um amigo meu, Gustavo, e ele começou a falar próximo de nós. Quando ele deu uma pausa, eu perguntei se eu poderia fazer 3 perguntas para ele. Ele disse que sim, eu poderia fazer as 3 perguntas para ele. Quando eu comecei a conversar com ele, que eu fiz a primeira pergunta, a pergunta foi a seguinte: qual foi o momento mais difícil que você pode lembrar do seu passado que você viveu? Ele parou para pensar em poucos momentos. Ele me disse que foi em um determinado momento em que a sua esposa havia dado à luz e ele estava sem grana, sem dinheiro, não sabia o que fazer. Ele recebeu uma doação de R$ 500. Sua esposa disse que deveria entregar essa doação de volta para quem havia dado para ele por questão de princípios mesmos e valores. E ele, muito perplexo ao ter que devolver aquela grana, aquele dinheiro que poderia ajudar muito naquele momento, retornou o dinheiro para a mão de quem havia doado. Pesava tanto na mente dele, pelo fato dele ter sofrido tanto e não sabia o porquê dele se dedicar, dele ser uma pessoa que busca Deus, eleva o seu estado espiritual constantemente, e havia passado por determinada dificuldade. Eu perguntei qual o sentimento que ele ainda sentia ao lembrar daquela história que aconteceu. E a resposta dele foi que tristeza, muita tristeza. A grande sacada é onde nós podemos colocar uma reprogramação na mente de uma pessoa. Num determinado momento em que eu o questionava e ele conversava comigo, ele estava automaticamente quebrando um padrão de perguntas e respostas que ninguém fazia para ele esse tipo de questionamento. Quando ele se deparou com a situação, abriu-se uma possibilidade de tudo aquilo que eu falar ser verdade, porque eu estava dominando o assunto. Ou seja, ele reconheceu que eu seria a autoridade do momento. Eu automaticamente dei uma contra-resposta para ele, dizendo que tudo que ele havia passado foi para que ele pudesse contar a sua história para outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem aprender com o que ele viveu, para que ele pudesse usar a sabedoria da vida dele para edificar outras vidas, para fazer com que outras pessoas não venham a sofrer por traumas e fraturas emocionais do passado. E a grande sacada que eu aprendi com toda essa história é: todas as vezes que se quebra o padrão, abre-se possibilidade para uma reprogramação, a reprogramação mental. Naquele momento que eu disse para ele que tudo o que ele havia passado havia um significado e ele poderia utilizar aquela história dele para algo bom, foi quando eu perguntei para ele: ao você saber que a tua história pode servir para outras pessoas, se você pudesse tirar o sentimento de tristeza, que sentimento você colocaria no lugar? Foi quando ele respondeu, já sorrindo, depois de ter chorado, colocado todo aquele sentimento de tristeza fora, disse: e alegria. O sentimento que ele sentia naquele momento era de alegria, e sempre iria sentir alegria quando ele lembrasse da sua história. Como uma pessoa pode substituir um sentimento através de um questionamento, através de possibilidade de reprogramação? Pega aí a sacada.